E aí, gente, empolgados para a nossa primeira aula sobre igreja primitiva e idolatria? Eu estou animadíssima e eu espero que vocês aprendam tanto quanto eu aprendi sobre esse assunto que é tão relevante para a nossa Santa Igreja Católica, porque a gente sabe que a gente sofre, né, com as acusações dos não católicos, né, dos nossos irmãos separados, de que nós somos idólatras. E tudo isso tem origem em um versículo, em um capítulo específico das Sagradas Escrituras, o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 4, onde Moisés escreve: Não terás outro deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. E aí, né, as pessoas olham. Eu, quando era protestante, né, eu li esse versículo, eu olhava para a igreja católica, eu via as imagens e eu falava: está aí, idólatras pagãos, né? Está aí a prova cabal de que vocês são pagãos e que vocês fazem idolatrias porque vocês têm outros deuses perante Deus, mas nós não, nós só temos um único Deus e um único Senhor Jesus Cristo. Eu falava essas coisas quando eu era protestante, ignorante que eu era, né, gente? Porque depois que eu comecei a estudar a patrística e eu comecei a entender o contexto, né, em que Moisés escreve sobre a idolatria, o que era a idolatria na Idade Antiga, né, o que consiste, o que compõe a adoração, o que significa adorar, né, foi aí que eu entendi por que esse versículo não se aplica às imagens da Santa Igreja Católica e à intercessão dos nossos santos, né? E é por isso que eu tô fazendo essa aula, para que você também saiba disso e quando alguém vier te perguntar, você fale, você consiga explicar e você consiga dizer: olha, vamos aqui entender o que é idolatria? Então, vamos entender o que é idolatria. Bom, nessa primeira aula eu quero falar especificamente sobre a idolatria na Idade Antiga, que é nesse que vai abranger, né, esse versículo, né, de Êxodo, que é aí tão polêmico, né, para quem não é católico, porque para nós católicos o negócio já tá bem esclarecido. E para falar sobre a idolatria na Idade Antiga, que é muito importante para a gente entender o que é a idolatria, eu estou usando o livro Padres Apologistas. Esse livro é do século II, na verdade, assim, esse livro não é bem um livro, sabe? Esse livro é composto por diversas cartas que foram escritas pelos primeiros pais da igreja logo após dos apóstolos, tá? No século II. Então aqui a gente vai estar falando de pais da igreja, de sucessores dos apóstolos, de discípulos dos apóstolos, de gregos que se converteram ao cristianismo logo mesmo ali no início da era cristã, gente. Para vocês terem uma ideia, os padres apologistas têm aqui cartas que foram escritas aí no ano 117. Para vocês terem uma ideia, e eu sempre gosto de usar essa referência, o apóstolo João morreu por volta do ano 110, né? Então, quando a gente está falando de alguém que escreveu aí por volta do ano 117, 138, a gente está falando de uma era bastante apostólica, aquela galera que veio ali logo em seguida aos apóstolos, né? Porque os apóstolos foram morrendo, vocês sabem disso, mas eles não deixaram a igreja sem liderança, né? Então, eles deixaram sucessores, foram deixando o que nós chamamos de pais da igreja, que foram aí dando continuidade ao trabalho dos apóstolos. Então, aqui eu tenho diversas cartas que eu vou usar aqui nessa aula, porque essa galera aqui combateu a idolatria do Império Romano, e aí eles vão explicar o que era essa idolatria, né, que foi o motivo pelo qual os cristãos foram perseguidos, né, nos primeiros anos da era cristã. E logo em seguida nós temos aqui Justino de Roma, né, que é o mais famoso apologista do século II, né? Ele também vai escrever suas cartas mais ou menos no mesmo período dos padres apologistas, né? E Justino de Roma também vai falar sobre idolatria, explicando espiritualmente, né, o que é a idolatria. Então, padres apologistas, a gente vai ter uma visão mais histórica do que é a idolatria na Idade Antiga. São Justino de Roma, a gente vai conseguir ter aí uma visão mais espiritual da coisa. Então, de padres apologistas, quem é a nossa fonte? Aristide de Atenas, né? Ele escreveu as suas cartas ao imperador Adriano por volta do ano 117 a 138. E ele escreveu a sua apologia a favor dos cristãos
ao imperador Adriano em um período de grande perseguição cristã, né? Perseguição verbal, calúnia, difamação. É um período em que o cristianismo ainda é nascente, né, gente? A gente está falando assim logo depois dos apóstolos. Então o cristianismo ainda está em fase de expansão. As pessoas ainda estão conhecendo o cristianismo. Então o cristianismo ainda não é significativo nem em influência e nem em número, né? E aí, o Aristides de Atenas, que tá aqui a cartinha dele, vai escrever uma apologia a favor dos cristãos. Outro que a gente vai usar daqui dessas cartas é Taciano o Sírio. Ele escreveu suas cartas por volta do ano 170. Ele foi convertido ao cristianismo, né? Foi discípulo de São Justino, Marte, né? E enquanto discípulo de Justino, ele escreveu algumas obras em defesa da fé. Outra fonte que nós vamos tirar desse livro aqui é Atenágoras de Atenas, né? Ele é um grego filósofo. Ele escreveu a petição em favor dos cristãos e sobre a ressurreição dos mortos por volta do ano 177 depois de Cristo. E nós vamos usar também Teófilo de Antioquia, também aqui dos padres apologistas, né? Foi o último bispo. Peraí, gente, tá passando o carro, tem que parar. Passou o carro. E Teófilo, outro carro, mas aí vai ficar aí o barulho mesmo. Teófilo de Antioquia foi o último apologista de renome do século II. Ele foi o sexto bispo da igreja de Antioquia depois dos apóstolos. Então, Teófilo de Antioquia é sucessor, né, dos apóstolos, né? Ele também vai escrever aí as suas apologias aproximadamente no ano 170. Então, a gente está falando de todo mundo que está ali mais ou menos no mesmo período, ok? Bom, o que Aristide fala sobre a idolatria da Idade Antiga? Existem 3 tipos de homens no mundo. Aristide vai começar assim para facilitar a coisa. Ele vai dizer, existem os adoradores dos deuses, lembrando que a gente está falando daquilo que foi escrito na Idade Antiga para o povo antigo, tá? Existiam os judeus e existiam os cristãos, ok? E aí ele vai falar o seguinte, os que adoram os deuses, eles são divididos em caldeus, gregos e egípcios, né? Esses povos foram os guias e mestres para as outras nações no culto e adoração aos deuses. E aí ele vai falar o seguinte, vamos começar a entender a idolatria dos caldeus agora, tá? Que é o primeiro povo aí, né, da Idade Antiga que é idólatra. O que os caldeus adoravam? Os caldeus adoravam, então os deuses dos caldeus eram todos os elementos da natureza criada, né? O céu, a terra, o sol, o vento, a lua, a água, o fogo e os homens. E a característica dessa adoração era que eles faziam imagens, colocavam em templos e adorando-as davam-lhe nomes de deuses. Então eles pegavam lá o Deus Sol, faziam uma imagem do Deus Sol, colocavam no templo, davam o nome de Deus para esse Deus Sol, ok? Então Aristides vai dizer que os caldeus eles cultuavam elementos corruptíveis, né? Aquilo que não é eterno, ok? Criados para servir ao homem. Então ele vai dar um exemplo, ele fala o sol tem uma utilidade para o homem, a água tem uma utilidade para o homem, o fogo tem uma utilidade para o homem. Então esses elementos foram criados para servir ao homem. Então eles adoram imagens mortas. Olha, faça associação agora com o Êxodo, né? Faça associação com as Sagradas Escrituras, quando eles falam, né, que as imagens são imagens mortas, né, que não representam deuses, que não são nada, né? Tem olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram. E vão associando tudo isso ao que eu vou falar agora sobre a idolatria pagã da Idade Antiga. Então, a característica dos deuses caldeus era os elementos corruptíveis. Então, tudo que é natureza, sol, água, terra, a lua, né, o fogo, essas coisas. Bom, a idolatria entre os gregos, ok? Os gregos são deuses que nasceram, machos e fêmeas. Então a gente vai ter aí homens, deuses, né? Então semideuses e deuses criados, ok? Que tem características humanas, né? Essa é a idolatria grega, os deuses gregos. E os deuses gregos, eles eram escravos de todo tipo de paixões humanas, né? Eles foram adúlteros, assassinos, coléricos, invejosos, rancorosos, feiticeiros, loucos. Alguns morreram, outros foram assassinados, outros foram fugitivos. Então, uma das características dos deuses gregos é que eles não eram imortais, eles morriam também, né? Um exemplo, o primeiro deus, Cronos, né? A característica da adoração ao deus Cronos, muito famoso aí entre os gregos. Os gregos sacrificavam ao deus Cronos os seus próprios filhos. Eu quero que vocês prestem muita atenção, espero que vocês estejam anotando aí, caderno e caneta, sobre o que caracteriza a adoração, tá?
Então, a característica da adoração ao deus Crono é o sacrifício humano nesse caso. Outro deus, Zeus, é considerado deus de todos os deuses, né? E ele é um deus que toma a forma de animais para seduzir as mulheres mortais. E aí ele conseguiu ter com as mulheres mortais muitos filhos, também conhecidos aí da mitologia grega, como Héracles, Apolo, Perseu, todos eles semideuses, né, com características humanas. Outro deus muito famoso era o deus Asclépio. Ele era médico e foi um deus que foi fulminado por Zeus. Zeus matou Asclépio. Então, era um deus que morria, né? Deuses que morrem. Assim como Zeus tinha o hábito também de matar muitos dos seus filhos. E, inspirado pelas atitudes dos deuses, os gregos tinham o hábito de repetir os comportamentos dos deuses gregos, né? Vamos falar sobre isso mais para frente com mais detalhes. A idolatria dos egípcios, né? Eles foram os piores de todas as nações, introduziram como deuses os animais irracionais. Eles adoravam macacos, bodes, ovelhas, porcos, gavião, gatos, cães, a serpente, né? Então todos os animais irracionais eles transformavam em deuses, né? Além disso, árvores e plantas também eram adoradas como deuses, né? Um deus muito famoso era o deus Osíris. A gente está falando já da idolatria dos egípcios, né? O deus Osíris era o deus das forças vegetais, né? Então a imagem do grão da terra era o deus dos mortos e da sobrevivência humana no submundo, né? No mundo dos mortos. Ele foi cultuado na Grécia com muito fervor e no Império Romano também, né? Esse foi o deus Osíris, ele foi degolado, né? Outra deusa famosa, a deusa Ísis, foi adorada como mãe universal. Ela era a deusa mais popular lá entre os egípcios, né? E Aristide vai falar o seguinte: semelhanças com as Sagradas Escrituras. O que é que os pais da igreja fazem? Eles interpretam as Sagradas Escrituras, fazendo imagens deles e divisando ídolos surdos e insensíveis. Ele está se referindo a quem, gente? A Osíris, a Ísis, a bode, a bezerro, a porco, a gavião, né? Eles veem seus deuses sendo feitos, né, com o machado, mas não compreendem que tais deuses não existem. Olha a explicação das Sagradas Escrituras aparecendo aí, né, através das cartas dos pais da igreja, dos pais apologistas. Então, outra característica desses deuses: um deus perseguia outro deus. Eles se matavam, se assassinavam, né? Eles não possuíam uma única natureza. Cada deus tinha suas próprias opiniões divididas, né? Todos eles eram cruéis. Por exemplo, Zeus, ele engravidou a própria filha, né? Ele foi alimentado por uma cabra, é muito louca a história, e matou e esfolou a cabra que o alimentou para fazer uma vestimenta. Ele era adúltero, ele casou com a própria irmã, certo? Cronos era comedor de crianças, Dionísio era embriagado e louco, Cronos comia seus próprios filhos. Então, e todas essas práticas, elas eram repetidas nos cultos aos deuses, e todas as imoralidades dos deuses eram cometidas nos haréns dos deuses, ok? Além disso, esses deuses tinham história própria de criação. Então existe uma história de como o deus X criou o mundo, como o homem foi criado, como a terra foi criada, etc. Zeus, por exemplo, morava no Monte Ida, né? O Monte Olimpo era a casa de vários deuses. Então a gente vai ver aí que existe, e outra coisa, a idolatria nesse caso não é só você ter um deus que você adora, mas existe todo um sistema, né, de culto a esses deuses. Então você tinha profetas, tinha sacerdotisas, tinha prostitutas que se prostituíam no templo. Os gregos e os egípcios, eles cometiam os atos que esses deuses cometiam. Então, por exemplo, eles pegavam os filhos e levavam para os templos e eles cometiam atos de pedofilia, né? Ou então eles sacrificavam bebês, mulheres, jovens, ok? Muitos adoradores desses deuses levavam as próprias esposas para serem prostituídas no templo. Então eles cometiam as mesmas ações que os deuses, porque a intenção é que você, como seguidor, repita e imite o Deus que você serve, ok? Então, gente, essa primeira aula, nós temos 15 minutos só por causa do IGTV. Nossa primeira aula a gente falou sobre a idolatria na Idade Antiga, principalmente entre os caldeus, egípcios e gregos, que é quem vai influenciar o Império Romano, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre o culto imperial, o culto do Império Romano e a idolatria e como isso afetou os cristãos. Que Deus nos abençoe e fiquem com Deus.